Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aguardar aí mais um instante aí, os irmãos, eles já chegando, né? E entrando aí nesta live, nessa noite, né? Eu já quero estar cumprimentando a todos, né? Com a paz do Senhor, com a graça do nosso Deus, né? Dizer que estou muito feliz de poder estarmos aqui neste momento reunidos para adorarmos a Deus e para compartilharmos da palavra do Senhor. Já quero dar um bem-vindo aí para minha irmã Regina. Deus abençoe a tua vida aí, compartilha, né? Chama mais amigos aí, traz mais pessoas para receber algo da parte de Deus nesta noite, né? Tem mais pessoas entrando ali. Todos que estão entrando aí, gostaria que vocês fossem aí compartilhando, que você fosse comentando, marcando seus amigos, seus familiares, o Leandro, né? A Rosi, que Deus abençoe a vida dela, o pastor Orley, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Me ajude aí, vamos compartilhar essa live, vamos marcar as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós queremos bem, para daqui a pouquinho estar também recebendo, ouvindo a palavra de Deus, né? Tenho certeza que Deus tem algo especial para falar conosco na noite desse dia, né? Um dia chuvoso, um dia abençoado por Deus, né? Hoje Deus me deu uma palavra pela manhã, né? Que diz assim, ó, alegrai-vos, né? Pois este é o dia que o Senhor fez para te abençoar. Esse é o dia que o Senhor fez para nos abençoar, né? E eu costumo dizer para todos que eu conheço, para todos que eu converso, que cada dia, cada novo amanhecer, nós temos que dar graças a Deus, porque é um dia que Ele nos deu para nós sermos abençoados e abençoadores. Então, se nós levantamos pela manhã, se nós tivermos o privilégio, o dom da vida, já temos que agradecer, já temos que glorificar a Deus, porque somos abençoados com o dom da vida, né? E muito mais, se temos a vida com saúde, se temos a vida ao lado da nossa família, das pessoas que nós amamos, muito melhor ainda, que maravilha, né? E eu quero que você que está aí assistindo comigo, seja de perto, de longe, né? Como a minha família que está lá em Pontal, o Ariel, o Denilson, a Edna, a Rose, Deus abençoe a vida de vocês, o meu irmão Edrovando, Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês aí, Pontal do Paraná, Pontal do Sul, que Deus abençoe os irmãos aqui de Ponta Grossa, os irmãos da IEJ, os irmãos de outra denominação, que estão neste momento conosco, através desta live, através desta palavra de Deus, né? Em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, para nós iniciarmos este momento, no livro de Salmos, Salmos de número 34. Eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo de número 34 nesta noite, no nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Livro de Salmos, no número 34, e o verso 1 diz assim, ó: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Que salmo maravilhoso, irmãos. Como é bom nós podermos ter a palavra de Deus e nós abrimos e nós encontrarmos Deus falando diretamente ao nosso coração, encontrarmos homens inspirados por Deus que escreveram esta palavra, que escreveram os salmos, né? Davi fala da bondade de Deus e por isso ele diz assim, ó: eu darei graças a Deus, o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia todo, o dia inteiro. Eu louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Glória a Deus, irmãos. Será que hoje você já agradeceu a Deus? Será que hoje você já foi grato a Deus? Já manifestou a tua gratidão a Ele? Por aquilo que Ele tem feito na sua vida? Por aquilo que Ele é na sua vida?
Você já parou para pensar hoje, um minuto do seu dia, que se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a bondade de Deus, se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos vivos? Talvez você não estaria assistindo esta live. Se não fosse os maravilhosos feitos de Deus em nosso favor, e um dos maravilhosos, inestimáveis feitos que Deus tem na nossa vida é Jesus Cristo, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, né? Morrer pelos nossos pecados, morrer pelas nossas falhas. E morreu para nos dar vida eterna, não só aqui nesse momento, nessa vida passageira sobre a terra, mas a vida eterna lá no céu, né? Que Deus maravilhoso esse, irmãos. Hoje eu conversava com alguém pelo telefone e ele me questionava sobre algumas coisas teologicamente, sobre o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. E ele indagava que algumas coisas estavam no capítulo 1 e se repetiam no capítulo 2. E eu disse para ele: uma coisa eu sei, não importa as ordens das coisas, o que importa é que Deus é tão maravilhoso que ele olhou, o mundo estava sem forma, a terra estava sem forma e vazia, só havia trevas, e ele resolveu colocar tudo no lugar. Ele resolveu colocar alguém para cuidar, ele resolveu colocar vida na terra, ele resolveu colocar alguém para cuidar, usufruir. E tudo que Deus fez, a Bíblia diz que tudo que Deus fez em 6 dias, viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Mas no 6º dia ele faz o homem, a sua imagem e sua semelhança, ele diz que é muito bom. E depois Deus dá ordem ao homem, coloca o homem no jardim, coloca o homem na terra para cuidar, para dar nome aos animais. E Deus cria a mulher. E hoje nós estamos aqui, porque Deus nos amou primeiro, porque antes de nós nascermos, a Bíblia diz que antes de nós, ainda quando estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, Ele já tinha nos escolhido, já tinha nos elegido para este dia. Então eu quero dizer para você nesse dia, se você ainda não agradeceu a Deus, independente de como está a tua situação, independente de como está a tua vida hoje, talvez você está com o coração dilacerado, talvez você está com a alma angustiada, talvez você está cercado de problemas e dificuldades. Ainda assim, agradeça a Deus. Porque se você está assistindo essa live, um dia inteiro já se passou, a noite está chegando e você está de pé. Não foi por causa da tua força, não foi por causa de você. É porque Deus tem um plano, um projeto na tua vida. E só Ele tem o poder de dar e de tirar a vida. Então glorifique a Deus. Faça como aqui no Salmo de número 34. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Aleluia. E o versículo de número 7, olha o que diz o versículo de número 7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege de todo o perigo. Então está aqui a resposta, porque você está assistindo essa live, porque você, apesar de todas as dificuldades da sua vida, você ainda está de pé, você ainda está aí confiante, você está esperançoso numa resposta e numa palavra de Deus. É porque durante este dia, Deus deu ordem aos seus anjos a respeito de você, a respeito da tua vida, a respeito da tua casa, a respeito da tua família. Queridos, eu quero fazer uma oração agora com você. Eu quero fazer uma oração e logo nós vamos partir para a mensagem, né? Hoje nós estamos num culto diferente, né? Por motivos pessoais eu não consegui ir até a nossa igreja lá no Xangri-Lá. E hoje nós estamos fazendo aqui diretamente da minha casa, aqui do meu refúgio de oração, aqui no meu escritório. E nós estamos fazendo esse culto aqui, né? Transmitindo algo da parte de Deus. Mas eu quero começar orando, falando com Deus. Eu gostaria que você que está aí na sua casa, se você quiser, se você puder, né? É uma questão de fé sua.
Se você quiser colocar fotografia da sua família, se você quiser colocar peça de roupa aí próximo aí ao lugar onde você está assistindo, né? É uma questão de fé, irmãos. Nós vamos orar e Deus vai abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, né? Depois da mensagem eu vou fazer uma oração especial em favor da tua casa e da tua família. Agora eu quero com você, junto com você, agradecer a Deus. Junto com você, render graças a Ele por tudo que Ele tem feito, né? Eu glorifico a Deus, irmãos, né? Nós estamos aí no ano de 2020, um ano muito difícil, né? Estamos aí nesse momento de isolamento social, notícias que uma hora as coisas estão indo bem, de repente uma roda gigante que uma hora está no alto e para baixo, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle de tudo. O salmista Davi já disse assim, ó, um dia eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um servo do Senhor mendigar o pão. Ou seja, Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Este ano, 2020, parece estar tudo difícil, tudo perdido, mas confie que Deus, Ele é a saída. Eu quero orar com vocês agora, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento, Pai, eu quero Te agradecer, eu quero Te louvar, Deus, pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, pelo privilégio que temos, ó Pai, de sermos livres para invocar o Teu nome e para falar contigo, porque eu sei que o Senhor é um Deus onipresente, assim como o Senhor está aqui, neste local, na sala da minha casa. Eu sei que também o Senhor está neste momento, onde esta pessoa, esta mulher, este homem, aonde esta transmissão, esta live, Pai, através da rede social, aonde ela está chegando, eu sei que o Senhor está na vida desta pessoa, Pai. E só o Senhor sabe como foi o dia desta pessoa hoje. Só o Senhor sabe como esta pessoa tem chorado, tem se entristecido. Só o Senhor sabe como tem sido as preocupações, ó Pai, na vida desta pessoa. Quantas palavras, talvez, ó Pai, ela ouviu hoje, Pai, que tentaram parar, que tentaram desanimar ela. Mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Eu sei que o Senhor é o Deus onipotente, o Senhor pode todas as coisas. E a Tua palavra diz que não é impossível para o Senhor. Isaías diz que agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Então nesta hora, em nome de Jesus, segundo a Tua palavra que eu li aqui no Salmo de número 34, verso 7, dá ordem aos Teus anjos a respeito desta casa, desta família nesta hora. E que nós possamos, meu Deus, ouvir a Tua voz. Que nós possamos estar, meu Deus, preparados com o coração aberto para ouvir e para receber a Tua palavra. Que o Senhor venha nos direcionar, nos guiar, Pai, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Eu abençoo estas vidas agora e clamo, Espírito Santo, Espírito da verdade, usa a minha vida, Senhor, como o Senhor nunca usou antes, Pai. Que hoje seja diferente, Pai. Que hoje o Senhor possa fazer a Tua vontade, Pai, para que as pessoas que estão lá do outro lado, Senhor, lá na internet, lá na sua casa, assistindo esta live, ouvindo a Tua palavra, que eles possam ser ministrados não pela voz ou pela palavra de um homem, mas pela Tua voz e pela Tua palavra, Pai. Assim eu oro nesta noite. Espírito Santo, faz a Tua obra no nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Se você puder, abra a tua Bíblia, você que tem aí na sua casa, onde você está. Se você puder, abra a sua Bíblia aí comigo. Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis capítulo 22. E o versículo de número 4. Aleluia. Gênesis capítulo de número 22 e o versículo de número 4. Palavra de Deus, algo que Deus
ministrou o meu coração neste dia. E eu quero compartilhar com você que está aí. Né? Eu gostaria que você pudesse marcar pessoas aí. Marca pessoas aí no comentário desse vídeo. Compartilhe agora esse vídeo. Chame mais pessoas para ouvir esta palavra. Porque eu tenho algo muito forte para compartilhar com você nessa noite. Eu tenho uma palavra muito especial para compartilhar com você nessa noite. Capítulo 22, ele fala sobre Deus colocando Abraão à prova. Fala sobre Deus, ele olhando para Abraão e, vamos dizer assim, se fosse eu perguntando para alguém hoje assim, será que você me ama mesmo? Será que você está disposto mesmo a me obedecer, ou você só quer as promessas? Ou você só quer ver milagres na sua vida? Ou melhor, você quer viver entre a fé ou a razão? Nós conhecemos a história. A Bíblia fala que Deus tira Abraão da terra, do meio da parentela, do meio da sua família. E Deus diz para ele: Abraão, você vai para um lugar que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. Deus, num ditado, num português bem claro, diz: Abraão, saia dessa vida que você está vivendo, saia aí desse lugar onde só adoram a Deus estranho, onde a obra da mão do homem é mais importante do que Deus, né? E eu vou te dar prosperidade. E eu vou te fazer o homem mais feliz desta terra, o homem mais rico. Eu vou te fazer pai de multidões. Sabe? E hoje nós conhecemos Abraão por pai da fé. Por quê? Porque Abraão foi um homem de fé. Abraão é um exemplo de fé. E essa fé, ela tem que ser manifesta. Essa fé tem que ter obras, né? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, né? E Abraão teve obras na sua fé. Não só fé, mas fé viva, fé praticada, né? Não só naquilo que lhe convinha, mas principalmente fé quando se dizia ou quando se tocava em obedecer a voz de Deus, né? Porque Abraão pega a sua esposa e sai da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que Deus vai mostrar para ele. E nós conhecemos a história. Deus começa a mudar a história de Abraão. Primeiro muda o nome dele, muda o nome da esposa. Deus dá uma promessa, né? Nós conhecemos a história que Abraão acha que Deus está demorando, como muitas vezes nós achamos que Deus está demorando. Queridos, Deus não chega atrasado. Deus não demora. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou vai acontecer na nossa vida. E só existe uma pessoa capaz de impedir Deus de agir na nossa vida. Essa pessoa chama-se eu, chama você. Somente eu e você podemos impedir. Porque se nós duvidarmos do nosso coração, se nós olharmos somente para as circunstâncias e esquecermos da palavra e do que Deus já tem feito na nossa vida, com certeza nós vamos atrasar, nós vamos impedir Deus de agir na nossa vida. Porque Deus não age na vida naquele que desconfia. Deus não age na vida daquele que não tem fé genuína, daquele que está com a alma, o coração apenas nas coisas desse mundo, mas está confiando nele, que ele é Deus em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, né? Assim foi Abraão. E nós sabemos, Abraão chega um momento que ele pensa que Deus está demorando. Aí toma Agar como a sua concubina, nasce Ismael, e aí começa a divisão, né? Mas ainda assim Deus, ele é fiel. Nós, muitas vezes,
Nós muitas vezes descumprimos tratos, votos, alianças com Deus, mas Deus é fiel, a palavra que Ele falou, Ele vai se cumprir. Ele vai achar um meio, uma forma de fazer com que nós venhamos a obedecer, a voltar para o plano, para o propósito real da sua palavra. Né? E eu quero compartilhar nessa noite essa palavra de Deus com vocês. Capítulo 22 de Gênesis, no versículo 4, ele diz assim, ó: E no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento, eu e o menino, vamos ali adiante para adorar a Deus. E daqui a pouco nós voltamos. Queridos, eu quero pular ali para o versículo de número 8, onde Deus dá uma resposta para Isaac. Versículo 8, Abraão responde: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Queridos, glória a Deus por essa palavra. Vou tirar aqui porque está calor. Glória a Deus por essa palavra, porque hoje Deus me fez refletir nessa palavra, refletir nesse momento da vida de Abraão e de Isaac, o Deus que Ele é, o Deus que a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, um Deus fiel, um Deus que não cocheia em dois pensamentos, um Deus que quando declara algo, decreta algo, um Deus que quando promete algo na nossa vida, Ele vai cumprir. Mas Ele não tem a obrigação de cumprir na minha e na tua vida se eu e você não formos fiéis a Ele. Existem muitas pessoas que abandonam a fé, abandonam a igreja, criticam, porque diz, mas Deus não me responde, Deus não cumpre a sua palavra na minha vida, Deus não honra o que Ele falou. Eu já vi pessoas chegarem ontem na igreja e Deus já levantar. Eu vi pessoas chegarem ontem com o casamento destruído, com a vida destruída e Deus já mudar a história. Eu vi pessoas prosperar, progredir e eu continuo na mesma. E agora eu pergunto para você: você tem servido a Deus somente pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele é? Porque se eu sirvo a Deus pelo que Ele pode fazer, eu estou vivendo de razão e não de fé. Porque fé é diferente de razão. As duas têm que caminhar junto. Mas eu não posso viver somente pela fé, como também não posso viver somente pela razão. Porque pela razão, se eu for viver só pela razão, eu vou desviar dos princípios, vou desviar das condutas do que a palavra de Deus diz. Para mim viver somente a razão. A minha razão, ela vai me levar a maus lençóis, como diz aí. Só se eu estiver agindo somente com a razão. Agora, mas também tem o contrário, a outra parte, se eu for viver só pela fé. Existem muitas pessoas que dizem, agora eu estou vivendo pela fé, eu vou viver pela fé. E abandona tudo. E pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço, pega uma pasta e sai, agora eu vou viver pela fé, agora é tudo fé, tudo fé. Mas a fé sem obras é morta, ou seja, a fé sem razão não tem jeito. E aí vai viver pela fé. E não tem fundamento. E não tem firmeza. Porque não adianta eu fazer loucuras pela fé se eu não estiver na direção de Deus. Se eu não estiver na ordem dada por Deus. Por isso eu falo que Abraão chega um momento que ele age a fé e a razão. Quando ele pega e toma Agar para que ela engravide, para que ela dê um filho para ele, ele está agindo pela razão.
Ele está agindo pela razão, diz, não, eu tenho que ter um filho, Deus falou, vai ter que acontecer. Mas não era o tempo, não era o momento ainda. Então, pela razão, e ele estava com pressa de que a promessa se cumprisse, ele se adianta. Mas Deus não confirma. Deus não disse que ia ter um filho de Agar. Deus disse que ele ia ter um filho da sua mulher Sara. Contanto que Deus livra eles tantas vezes, né? Quando eles mentem, chegam numa cidade e mentem, que Abraão mente que Sara é sua irmã, e quase que acontece um adultério, e quase que a maldição vem sobre aquela cidade, por causa da sua mentira, por causa da sua razão, né? Pela razão, ele queria adiantar as coisas. Mas chega uma hora que ele alia a razão à fé, e ele entende que ele saiu da cidade onde ele morava, da casa do seu pai. Não saiu por acaso. Ele não saiu somente por um sopro, por qualquer coisinha. Ele saiu por uma palavra, por uma ordem. E ele saiu com uma direção. A fé e a razão só funcionam quando se tem direção. Direção certa. Por isso que Paulo diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu tenho uma direção. Em Deus, se eu vou viver fé e razão, eu vou ter uma direção. Se eu estou vivendo em Deus somente pela razão, eu vou viver por profecias de homem, por palavras de homem e por egoísmo, por querer que as coisas aconteçam na minha vida agora, já. E aí vai se frustrar, vai abandonar a fé, vai abandonar casamento, vai abandonar a família. E tudo vai de mal a pior. Pela razão. Porque está vivendo, agindo a fé sem direção. Mas quando Abraão sai da casa do seu pai, Deus diz assim, ó, vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus tem falado muito forte sobre palavra direcionada, sobre direção dele, nesses últimos dias da nossa vida. Né? Sábado eu preguei na Santa Ceia sobre Pedro. Onde que Jesus chama Pedro? Como que Jesus estava quando Jesus chama Pedro? Pedro estava pescando. E infelizmente, quando ele chega diante de Jesus, ou felizmente, ele chega num dia frustrado, num dia difícil, num dia que ele passou a noite toda lançando a rede de um lado para o outro e não pescou nada. Mas Jesus estava ali na beira da praia, pregando para a multidão e precisava do barco de Pedro emprestado para poder se afastar um pouco, para poder falar, para que todos que estavam ali ouvissem. Né? Jesus estava usando ali das ferramentas que ele tinha, o vento para levar a voz para as pessoas. E Pedro empresta o barco e Deus fala Jesus fala ali com a multidão, mas Jesus fala com a multidão, mas ministra no coração de Pedro. Mas ministra na vida de Pedro, porque quando Jesus termina de falar, Jesus diz, Pedro, afaste um pouco o barco ali e lance a rede agora para pescar peixes, para pescar. Aí, irmãos, olha a razão, olha o que faz a razão. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, nós já passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Nós lançamos a rede, eu conheço o mar, olha, eu sou especialista, eu sou Pedrão, cara. Eu sou profissional da pesca, Senhor. E eu pesquei a noite toda. Até aqui, ele estava ouvindo, estava falando através da razão. A razão ia dizer para ele, olha, Pedro, não vai dar em nada. Pedro, você pescou a noite inteira, agora de manhã você acha que vai pegar peixe? Mas acontece uma coisa, meus queridos, ele estava ali dentro daquele barco ouvindo Jesus falar para a multidão. E aquela multidão que estava ali, era uma multidão que estava seguindo Jesus, porque já tinham visto ele curar, já tinham visto ele libertar, já tinham visto ele fazer sinais e maravilhas. E com certeza a palavra de Deus, quando é de Deus na nossa vida, ela entra no nosso coração diferente. Ela passa pelos nossos ouvidos
E ela não sobe para o nosso cérebro, a gente fica matutando, pensando como vai fazer, o que vai fazer. Ela chega no nosso ouvido e desce para o nosso coração. Aqui de onde saem as emoções. E com certeza aquela palavra entrou no coração de Pedro e ele estava vendo que Jesus não era qualquer um, não. Que não era qualquer um que arrastava uma multidão para ouvi-lo. E ele ouvia que as palavras de Jesus não eram palavras ao vento, mas eram palavras direcionadas. E o que Pedro diz? Mas sob a luz da tua palavra, porque o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. Em outras palavras, ele lançaram a rede a noite inteira pelo profissionalismo, pelo que já sabiam fazer. Mas em como em tudo Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito com aquela pesca frustrada naquela noite. Porque o choro pode durar uma noite. Namada soube a candarabachai. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Não existe somente noite, existe dia. Pode ter uma noite escura, uma noite de trevas, mas o sol da justiça vai brilhar. Isto é certo, porque Deus é fiel. E agora Pedro diz, porque o Senhor mandou, sobre a tua palavra eu lançarei. E ele lança a rede. E a Bíblia diz que Pedro começa a puxar aquela rede. E ele não estava conseguindo segurar, contanto que ele teve que chamar os amigos, chamar as pessoas que estavam ao redor para puxar a rede junto. Porque eu acredito que nem o que eles pescavam a semana inteira não deu o tanto que ele pescou naquele dia. Sabe por quê, queridos? Porque ele estava ali sobre a direção da palavra de Jesus. E depois Jesus vai, mais para frente, Jesus chama eles, você agora não vai pescar mais peixe, nós vamos pescar homens. Pedro abandona a sua profissão e vai servir a Deus. E uma certa feita, Jesus manda eles passar para o outro lado do mar. E quando eles chegam na metade do caminho, no meio do mar, uma tempestade se levanta, o vento fica revolto, o mar fica revolto, e eles ficam com medo. E de repente eles veem alguém vindo por sobre as águas. Pedro diz, é um fantasma. E Jesus diz, não Pedro, sou eu, Jesus, aquele mesmo que mandou você lançar a rede lá, naquele dia que você não tinha pescado nada. Eu sou o Deus que, quando as portas estão fechadas, quando as coisas estão difíceis, eu estou no controle de tudo, eu estou na sua vida. Mas também sou o Deus, quando eu dou uma ordem para vocês, esta ordem vai ser cumprida. Eu disse para vocês chegarem do outro lado do mar, e é do outro lado do mar que vocês vão chegar. Pode ser que no meio do caminho o vento se levante, pode ser que no meio do caminho a tempestade seja revolta, seja grande. Pode ser que pareça tudo estar perdido, mas eu ainda sou Jesus, eu vou estar contigo. A Bíblia diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Pedro diz, mas se é o Senhor mesmo, então me manda ter com o Senhor por sobre as águas. E Jesus disse, venha. E você conhece a história. Pedro, olhando para Jesus, começou a andar por sobre as águas. Sabe, ele estava olhando para a palavra. Ele estava tendo fé na palavra. E ele estava andando por sobre as águas. Ele estava andando por sobre o mar, por sobre a tempestade. Quando eu e você olhamos para a palavra, quando eu e você olhamos para Jesus, quando eu e você olhamos para a palavra que Ele falou para nós, para o nosso coração, não pelo que os homens, o que as pessoas falam de nós, a nosso respeito, nós avançamos, nós prosperamos, nós vemos uma luz no fim do túnel. Só que a Bíblia diz que de repente alguém grita lá fora e diz, Pedro, cuidado que você pode cair, cuidado que você pode afundar. E Pedro tira o foco da palavra e ouve o que os outros disseram. E a Bíblia diz que Pedro afunda. Mas quando ele está afundando, ele pede socorro. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão e levanta ele e leva ele até o barco. Irmão, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que tudo que nós vamos fazer pela fé, mesmo tendo razão, na razão, tem que ter base
direcionamento da palavra de Deus. Porque quando Deus fala, ele cumpre, ele vela pela sua palavra. A Bíblia diz que ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás ou se arrependa. Então, se Deus tem uma palavra na tua vida, essa palavra vai se cumprir. Se ela não está se cumprindo, estou sendo profeta de Deus na sua vida hoje, é porque você tem que consertar a sua casa. Isaías 38, quando o Senhor manda Isaías à casa de Ezequias, diz, olha, arruma a tua casa, porque você vai adoecer, essa doença é para a morte. Sabe o que Deus estava dizendo? Ei, se arruma, se ajeita, se prepara. Talvez todo mundo está dizendo assim, essa pandemia veio para matar, essa pandemia veio para desolar tudo. Ei, Deus está dizendo, se prepara, arruma a tua casa, se conserta, volta para a palavra, volta para a adoração, volta para aquele cantinho, para o quarto fechado, as sós comigo. Ei, volta a confiar. Isaías disse para Ezequias, ó, vai morrer. Quando Isaías disse, tudo bem, ele vira o rosto para a parede e começa a falar com Deus, e começa a chorar, e começa a falar com Deus. Sabe, ele não estava colocando Deus à prova, ele não estava querendo mostrar para Deus que ele era melhor, mas ele estava dizendo assim, Senhor, eu conheço a tua palavra. A tua palavra diz que eu tenho que ser reto. A tua palavra diz que eu tenho que ser puro. A tua palavra diz que eu tenho que ser fiel. A tua palavra diz que o meu coração, ele é enganoso. Mas no meu coração tem que ter só o Senhor. Eu não posso dividir no meu coração. No meu coração não pode ter raiz de amargura. Senhor, lembra-te que eu tenho tentado fazer isso, que eu tenho me esforçado. E olha, antes de Isaías sair do pátio, antes de Isaías sair de dentro do pátio da casa de Ezequias, Deus fala para Isaías, volta lá e diga para o meu servo que eu vou lhe dar 15 anos de vida e de vitória. Sabe, irmãos, parece tudo perdido para quem não confia, parece tudo perdido para quem não tem palavra de Deus na sua vida, para quem não tem promessa de Deus na sua vida, ou até mesmo para quem tem promessa, mas está olhando pela razão e não pela fé. Porque Deus está no controle de tudo. Você já vai entender. E agora eu volto para Abraão. Ele sai da casa da sua parentela numa direção, porque Deus disse, vai e eu vou te mostrar o lugar onde você deve ir, aonde eu vou te fazer pai de multidões, aonde eu vou te fazer próspero, aonde eu vou mudar a tua história, o teu nome, onde você vai ser reconhecido. E a Bíblia diz que Abraão sai. E agora nós chegamos aqui, irmãos, no capítulo 22, onde Deus já tinha abençoado Abraão grandiosamente, onde Deus já tinha cumprido grande parte da sua promessa na vida de Abraão. Irmão, pensa você, um homem velho, com uma mulher velha, que já tinha passado o costume das mulheres para engravidar, e ele recebe uma palavra e diz, olha, você vai ser pai, você vai ser mãe, eu vou gerar um filho em vocês, a promessa é essa, através de vocês vai nascer as nações da terra. Já pensou? Pela razão eles dizem, olha, eu já não tenho mais pique para isso. Abraão ia dizer, eu tô velho. Sara, olha, eu já passou ali o tempo de menstruar, já não ovulo mais. Não tem. Talvez para você também, a palavra de Deus, você está dizendo, mas é muito difícil. Ei, para você é difícil. Mas para Deus não existe nada demasiadamente impossível ou difícil. Sabe por quê? Porque Ele é o oleiro. Ele é o Senhor. Ele fez o céu e a terra e tudo que há no céu e na terra. Tudo que existe é por Ele e para Ele. Tudo foi obra da sua mão. Então não há nada que Ele não possa fazer. Se existe alguma coisa que você pensa que Deus ainda não consegue fazer, Ele já fez. Se existe alguma coisa que você acha impossível, para Deus é possível sim. E a Bíblia diz que Deus dá a Abraão um filho chamado Isaque. Filho da promessa. E os anos passam. E Abraão, como todo pai babão, né? Primogênito, aquele tão esperado, tão desejado,
né? A gente fica babando e a gente compra tudo que quer, a gente faz o melhor, e a gente carrega com a gente tem, né, alegria, prazer em tirar foto, postar no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp. A gente tem o prazer de mostrar ali, né? Quando Deus abençoa, esses dias eu vi uma pessoa, eu fiquei muito feliz. Essa pessoa vivia de aluguel quantos e quantos anos, e nós orávamos por ela e profetizávamos: olha, Deus vai abrir uma porta. Esse ano ainda eu disse: Deus vai entregar a chave da tua casa. Sabe o que essa pessoa, o esposo dessa pessoa disse? Falou assim: pastor, nesta crise, nesta situação que será muito difícil. Eu falei assim: pois eu repreendo a tua palavra. Se Deus falou no meu coração, eu estou te entregando, tome posse. Há uns 10 dias ali eu vi eles postando foto no Facebook, eu vi eles postando foto no Instagram, glorificando a Deus pela chave da casa própria. Sabe o que eu vejo aí, irmãos? O nosso Deus é um Deus que age na contramão da dificuldade que você está enfrentando. Para Ele não há porta fechada, para Ele não há empecilho, para Ele não há palavra de homens, não há peste, pandemia, epidemia. Para Ele há somente tudo que você crê no seu coração, porque a Bíblia diz que Ele satisfaz o desejo do nosso coração. E essa pessoa postou foto feliz da vida. Glória a Deus por isso. E agora eu vejo Abraão, acredito que ele exibia o filho. Olha, esse que é o Isaac, meu filho, filho da promessa. Sabe, até aqui eu vi grandes maravilhas de Deus, eu vi Deus livrar nós da morte, eu vi Deus prover, mas olha, só de eu ver Isaac aqui eu tenho esperança maior, muitas coisas maiores ainda Deus vai fazer. E a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Aí Deus olha lá do céu, irmão. Aí Deus olha lá do céu, porque quem tem promessa, quem tem chamado, quem tem uma palavra de Deus na sua vida, vai ter que passar pelo processo da renúncia. Vai ter que passar pelo processo do Deus. Eu sou barro, tu és o oleiro. Deixar Deus transformar o vaso. Quem tem promessa, tem chamado, quem tem palavra de Deus na sua vida, vai ter que passar pelo processo do negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vai passar pelo processo da aprovação do caráter. E não estou falando de caráter pessoal, mas de caráter espiritual. Porque é fácil você ter caráter no mundo, querer cobrar, querer falar, querer impor. Mas diante de Deus, que é aquele que nos justifica, como está o teu caráter? Será que você está ali firme, forte, para passar por tudo que precisa passar para ver a promessa se realizar na sua vida? E depois que tudo passar, você vai continuar servindo a Deus? Vai continuar fiel? Porque já vi muitas pessoas, irmãos, que enquanto estavam passando na prova, Deus me prospera, Deus abre a porta, Deus faz, Deus clamava e chorava e buscava. Sabe, enquanto estava com um pouquinho na mão, era fiel. Sabe, enquanto estava com um pouquinho na mão, porque tem a promessa do muito, é fiel. Aí quando veio muito, aí vive da razão, esquece da fé. Mas Deus dá, Deus tira. A quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso temos que ficar atentos sobre a luz da palavra do Senhor. Não é a homens que você tem que ser fiel. Não é a denominação que você tem que ser fiel. Você tem que ser fiel à palavra de Deus, à voz de Deus, ao que Deus falou no seu coração. Nós, como igreja, como denominação, nós, como pastores, estamos aqui para direcionar você, estamos aqui para mostrar a você o caminho que você deve traçar de fidelidade, porque quanto mais você for fiel, mais Deus vai te abençoar, porque como diz aí o Luiz Hermínio, né? Deus não fica devendo nada para ninguém, e isso é verdade.
Sabe, irmãos, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, você me ama? Abraão, você me ama mesmo? Oh, meu Deus, como que eu não amar o Senhor? Né? Como não amar o Senhor? O Senhor me tirou de uma terra lá de miséria, de servidão. O Senhor me mostrou o caminho para seguir. O Senhor está cumprindo suas promessas na minha vida. Como não amar o Senhor? O Senhor é um Deus tão maravilhoso. Quantas vezes você não falou isso para Deus? Deus, eu te amo tanto, porque o Senhor é maravilhoso. A minha vida está bem, está tudo bem, estruturado. Aí Deus fala para Abraão: então já que você me ama, Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem você tanto ama, versículo 2 de Gênesis 22, pega o teu filho Isaque, a quem tanto você ama, e vá até a terra de Moriá, onde eu te mostrarei o lugar, e sacrifique ele para mim. Irmãos, quem de nós estaria disposto, por causa da palavra, mesmo sendo por causa da promessa? E agora eu digo para você, pense um pouco aí. Pense em tudo que Deus já fez na sua vida. Da onde Deus te tirou. Aonde Deus tem te colocado. Pense nas promessas que ainda tem para se realizar na sua vida. Pense nas almas que ainda vão se render aos pés de Jesus através da sua vida. Pense na sua família ao redor da tua mesa, se dando bem, se alegrando, prósperos. Pense nos lugares que Deus disse que vai te levar, te enviar. Você vai pensando no que Deus já fez, no que Deus está fazendo e no que Ele vai fazer. Pelo que Deus já fez e está fazendo, você diz: aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é lindo, eu amo o Senhor. Pelo que Deus vai fazer, você está convicto, porque o que Ele fez até aqui, Ele vai fazer, você também diz: glória a Deus, aleluia. Mas agora vem a reflexão para mim e para você nesse dia. Se Deus chega para você hoje, aí, quero o teu Isaque. O que é o Isaque, pastor? Alguns já vão pensar que é dinheiro, né? Materialista, que estão buscando o reino da terra, né? Ajuntando tesouro na terra, né? Irmãos, eu fico indignado quando a gente vai falar com as pessoas e eles começam a falar em dinheiro. Ah, porque a igreja só pede dinheiro. A igreja não pede dinheiro. A nossa igreja, eu não peço dinheiro. Eu prego a palavra. E se Deus tocar no coração, você oferta, você dizima, você semeia. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, não quem dá forçado. E aí quando se fala em Isaque, todo mundo já vai pensar: mas você está pedindo o quê? Talvez o que te segura, o que te prende aqui na terra, o que te impede de viver realmente as promessas de Deus, talvez seja o dinheiro. Porque você ama mais o dinheiro do que a Deus. Porque você ama mais os teus bens materiais do que a Deus. Talvez o teu Isaque, talvez seja o tempo que você passa nas redes sociais, em outras coisas, longe de Deus, do que antes você vivia na presença de Deus. Talvez o seu Isaque, talvez seja renunciar ao seu emprego, como Jesus chama Pedro e diz: olha, larga, você não vai mais pescar peixes, mas pescar homens. Talvez o teu Isaque seja algo, e com certeza é algo demasiadamente difícil de nós abrirmos mão. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Talvez você possa hoje estar entendendo porque as promessas ainda não se cumpriram 100% na sua vida. Talvez você possa estar entendendo hoje o
porquê de muitas coisas ainda estarem difíceis na sua vida. Outro dia eu estava lá na nossa congregação e a gente fez uma reforma e tal, e coisa, e eu fiquei olhando, admirando. Não está ainda como eu gostaria que estivesse. Não está. Preciso de dinheiro. Mas eu estou orando a Deus, né? Não está ainda. Mas está pelo menos uns 30% do que eu já imaginava, do que está aqui na minha mente, já está ali. Eu estava ali admirado, irmãos. Olhando o que Deus está fazendo. É certo que as pessoas agora deixaram de ir para o culto, né? Mas isso aí é Deus que vai tratar com eles, irmãos. É o Isaac deles, né? É o Isaac. Né? O Isaac desse povo hoje está sendo a pandemia. Eles não querem largar a pandemia, está segurando todo mundo. Né? Estão vivendo pela razão. Só a razão. Porque se tivesse fé, a fé faz pessoas caminhar longe, faz as pessoas pagarem altos preços, irmão. Mas com certeza que Deus recompensa, que Deus guarda, que Deus cuida. Eu estava lá admirando, irmão, estava tão feliz. Sentado ali, coloquei uma cadeira bem na porta da igreja, fiquei olhando assim para o altar, acendi a luz, coloquei o data show, coloquei um hino e comecei a agradecer a Deus. E de repente me veio esta palavra. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Se você me ama, você me dá o filho que você tanto ama. Falei, opa, o Isaac? Não. Deus falou assim para mim, você seria capaz de abrir mão de tudo isso agora? Você seria capaz de recomeçar de novo, do zero, em outro lugar? Eu confesso, irmãos, que as lágrimas rolaram. Uma dor no peito, uma angústia. E eu disse, Deus, eu cavei essa valeta para colocar o cano para a água entrar dentro da igreja, eu afundei ali para fazer a entrada da igreja, essa rampa. Mas o Espírito Santo me lembrou de uma oração que eu tinha feito uns dias atrás na porta da salinha, onde é a nossa salinha para as crianças e a cozinha. E que eu disse para Deus, Deus, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. E você? O que você está disposto a sacrificar ou abrir mão para que Deus possa te abençoar? Naquele dia eu falei para Deus, Deus, ainda que eu tenha que chorar lágrimas de sangue, se o Senhor me direcionar, se for a vontade do Senhor, eis-me aqui. Eu estava pensando na igreja, mas Deus estava preparando algo maior ainda, né? Hoje nós estamos orando, engrossando, né? Conversando, idealizando um grupo de unidade de pastores aqui na cidade. E para glória de Deus, eu sou me colocaram, né, como líder, né, como encabeçador, aquele que está. E eu entendi que quando Deus quer fazer algo maior na minha e na tua vida, Ele vai olhar para o nosso coração. Ele vai olhar para onde está, onde está sendo fito, onde está direcionado os nossos olhares. Porque os nossos olhares não podem só vislumbrar as coisas aqui desta terra, tem que vislumbrar as coisas do céu. Tem que viver segundo a vontade e a palavra dele. Irmãos, quando Abraão pega o seu filho, a Bíblia diz que no outro dia ele pega o filho, a lenha, o martelo, o cutelo,
um machado para cortar a lenha, pega o jumento, convida mais 2 empregados, pega Isaac e vai. Deus falou para ele, vá para o lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, na primeira vez Deus deu uma direção para ele, para dar promessa. Agora ele tinha promessa e Deus queria fazer coisa maior. Talvez até ali, Abraão estava dizendo assim, poxa, eu sou o cara, Deus é, eu e Deus somos assim, ó, eu e Deus estamos assim, ó. Se eu falar com ele hoje, ele responde agora, né? Mas Deus falou para Abraão, eu quero ver realmente se você me ama. Irmãos, quando a gente prova o nosso amor a Deus, a Jesus, a obra de Deus, sabe, eu acredito que Deus, ele fica tão feliz, que ele começa a distribuir bênçãos sem medidas, né? Abre a janela dos céus. E Abraão sai. E caminha por 3 dias. O versículo 4 diz que chegando 3 dias, Deus mostra o lugar, o monte que era para ele subir, orar, adorar, sacrificar Isaac. E aqui, irmãos, eu quero concluir com a forma de como Abraão ele lutou, ou melhor, a forma como ele pôs em prática a ordem de Deus. Porque no versículo 4, irmãos, no versículo 5, ele diz assim, olha, fiquem aqui com o jumento. Ele fala para os empregados, eu e o menino vamos ali para adorar a Deus. E daqui a pouco nós voltamos. Sabe o que eu aprendo com Abraão aqui? Eu e você ficaríamos preocupados, eu e você ficaríamos tristes, angustiados, como eu fiquei quando Deus falou sobre o Abraão, sobre o Isaac, sobre a renúncia, sobre o que eu poderia sacrificar a ele. Deus havia pedido um sacrifício para Abraão. Deus pediu um sacrifício para Abraão. E sabe o que Deus ofereceu a Deus? Sabe o que Abraão ofereceu a Deus? Uma adoração. A diferença entre a fé e a razão é essa. A razão te faz sacrificar, mas a fé troca a palavra sacrifício por adorar. Não importa como eu estou, não importa como as coisas estão, não importa como as coisas estão indo, eu vou adorar a Deus. Mas você vai sacrificar, veja, é longe, veja, você vai gastar gasolina, veja, você vai andar a pé, você vai ter que pegar 3 ônibus, não importa, eu estou indo adorar a Deus. Para você é um sacrifício, mas para mim é motivo de adorar a Deus. Não importa onde, como e quando, eu vou adorar a Deus. Talvez se Abraão tivesse falado para outros, mas Abraão, você é louco, você vai caminhar 3 dias para sacrificar o teu filho. Não, ele ficou quietinho. Na hora que ele chegou lá no pé do monte, ele disse, eu e o menino iremos ali. E após havermos adorado, voltaremos. E aí eu já vejo Deus agindo. Aí eu já vejo Deus trabalhar. Porque ele sobe o monte, prepara o altar. Aí o menino diz, ô pai, porque Abraão ensinou ele, né? O pai deve ensinar o caminho que o filho deve andar. O pai deve ensinar a palavra de Deus. O pai deve ensinar os caminhos do Senhor para o seu filho. Com certeza ele sabia que o sacrifício, para ser perfeito, ele tinha que ter um cordeiro, ele tinha que ter um carneirinho, ele tinha que ter um animal para sacrificar. E ele perguntou, pai, tá aqui o martelo, tá aqui o cutelo, tá aqui o fogo, tá aqui a lenha, tá o altar bonitinho. Mas e o cordeiro? Cadê o sacrifício? Mal sabia ele que o sacrifício já tinha ficado lá no versículo 2, quando ele saiu de casa. Que agora ali estavam só para adorar. E eu vejo uma pessoa que já teve experiência com Deus, como eu sei que você já teve, como eu tenho, que não importa a circunstância agora,
Que você creia que Deus, ele é fiel. Porque Abraão olhou para o filho e disse, ei filho, não se preocupa não. Em outras Bíblias diz assim, ó, em outra tradução diz que Deus proverá para si o cordeiro, mas eu amo essa tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Eu amo essa tradução porque Abraão falou assim no versículo 8, Deus dará o que for preciso. Ai, por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está preocupado? Por que você está tão nervoso, está tão angustiado? Se você confiar, em alguma tradução diz Deus proverá, mas aqui está dizendo Deus vai dar o que for preciso. Deus vai fazer o que for preciso para te abençoar, para honrar tua fé, para honrar o teu esforço, para honrar tua dedicação, para honrar o teu louvor, para honrar tua adoração, para honrar tua oração. Deus fará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício. E eles continuaram caminhando juntos. E quando Abraão coloca Isaac sobre o altar e vai sacrificar, Deus diz, não faça mais isso, porque agora eu sei que você me ama. E no versículo 13, o versículo 13 diz, e Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso, ou seja, o Senhor proverá. É por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha o Senhor dá o que é preciso. E eu encerro aqui dizendo para você, Mateus 6:33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe em servir a Deus. E tudo que você fizer, não faça como um sacrifício. Ainda que seja um sacrifício. Mas faça como adoração a Deus. Faça adorando a Ele. Se você vai ofertar, oferte o melhor adorando a Ele. Se você vai atender alguém, vai cuidar de alguém, auxiliar alguém, aconselhar alguém, faça o melhor. Se você vai fazer uma obra de caridade, faça o teu melhor. Não precisa ficar postando foto, não precisa ficar se aparecendo, porque Deus que vem em secreto te honrará em público. Deus é fiel, Deus é bom. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por este momento. Te agradecer pela tua palavra, pelo privilégio que temos, ó Pai, de termos as redes sociais para anunciar a tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pelos irmãos da IEJ Xangri-Lá, presbítero João, a Cristina, o Isael. Meu Deus, obrigado pela irmã Josiane, pelo Kleber. Obrigado, Deus, pela vida da Selma, pela vida do Claudinei, pela vida, Senhor, da Fabiane, pela vida, ó Pai, de cada membro, Senhor, que o Senhor tem colocado ali para adorar a Deus conosco, Pai, na IEJ Xangri-Lá. Obrigado pela vida do pastor Claudemir, o qual nos colocou ali, Pai, como pastor daquela congregação, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até agora naquele lugar, Pai. Obrigado por essas pessoas que estão acompanhando esta live, por aqueles que vão ouvir esta palavra posteriormente, Deus. Que o Senhor possa ministrar ao coração, que o Senhor possa curar as feridas da alma e do coração, que o Senhor possa libertar de todas as amarras deste mundo, das amarras do inferno, Pai. Que o Senhor venha trazer luz, paz, saúde para cada vida, segundo a Tua palavra, crendo que o Senhor fará o que for preciso para honrar a vida dessas pessoas, segundo o que nós ministramos sobre a Tua palavra nesta noite. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada para a honra e glória do nome do Senhor. Tome posse da tua bênção e da tua vitória. Não esqueça, compartilhe. Vamos alcançar mais vidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até sábado às 19h30 na IEJ Xangri-Lá.